Boa tarde a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre a poesia visual do mineiro Mário Alex Rosa, que se apropria de objetos de uso cotidiano, como talheres, luvas, tesouras e cadeados, que são incorporados em outros territórios simbólicos, adquirindo novas possibilidades de significação. Os procedimentos utilizados pelo poeta nessa jornada criativa, como recorte, montagem e colagem de signos, recordam as técnicas dadaístas de ready-made, desenvolvidas nas primeiras décadas do século XX por poetas e artistas plásticos como Kurt Schwitters e Marcel Duchamp, que incorporaram detritos da sociedade industrial em suas obras, como cédulas monetárias, selos ou bilhetes de trem, denunciando a sociedade de consumo e a perda da aura da obra de arte, tal como assinalado pelo filósofo alemão Walter Benjamin. A crítica da realidade imediata e dos valores culturais hegemônicos é inerente a essa perspectiva, ao mesmo tempo criadora e demolidora, que se realiza de forma eficaz pelo uso do paradoxo, da alegoria e do humor. Em seus inusitados inutensílios, para usarmos uma palavra do vocabulário de Manuel de Barros e Paulo Leminski, o poeta mineiro, nascido em São João del Rei, não renuncia à palavra, que é incorporada ao trabalho visual como representação do pensamento e como elemento plástico. As letras possuem um desenho que se tornou quase imperceptível na prática rotineira da leitura. E cabe ao poeta justamente recuperar a sua vitalidade, o seu caráter de inscrição, mais evidente nos antigos alfabetos orientais e ocidentais, como as runas escandinavas, em que a escrita possui um caráter simbólico e sagrado. Ao revalorizar a dimensão visual da escrita, Mário Alex Rosa atualiza a demanda de Mallarmé, para quem era a missão do poeta dar um sentido mais puro às palavras da tribo, retirando-as de sua função apenas utilitária, ditadas pelo capitalismo, para que elas sejam valorizadas em seus aspectos plástico e sonoro. A intersecção entre conceito, ritmo, imagem e movimento, de evidente caráter lúdico, constrói a ironia desses poemas visuais e poemas objeto, que o autor mineiro apresentou na exposição Meus Utensílios, realizada na Galeria de Arte Copasa, em Belo Horizonte. Na composição intitulada Trouxeste a Chave, por exemplo, o autor constrói a palavra poema a partir da junção de 5 cadeados, cada um com uma letra afixada em sua superfície, indicando de maneira metafórica o caráter cifrado da escrita. Vamos visualizar este poema.
Muito bem. Já em Uma Broca para a Brossa, Mário Alex Rosa faz um jogo de imagens com o nome do poeta catalão, associado à capacidade de perfuração de materiais. Vamos ver este outro poema. Uma broca para a brossa, com um trocadilho, né, já no título. Muito bem. Em passando o poema a limpo, vou publicar a imagem primeiro. Em passando o poema a limpo, um ferro de passar roupa é associado a um conjunto de palavras recortadas e letra 7 sob uma superfície vermelha. Só um minutinho. Em todas estas composições, que poderiam ser comparadas aos inutensílios de outro poeta mineiro, Sebastião Nunes, autor da Antologia Mamaluca, a ênfase está na metalinguagem, na reflexão sobre a própria atividade criadora do poeta. Longe de representar uma atitude escapista, coloca em xeque alguns dos vetores fundamentais da lógica de mercado, como valor e função, além de questionar a facilidade da linguagem da mídia. Conforme declara o próprio poeta, em um depoimento sobre a exposição Meus Utensílios, : são referências reprocessadas sob o filtro do meu olhar este em que a palavra sempre esteve em contato íntimo com a imagem. Nesse sentido, é necessário ressaltar que o cotidiano, mola mestra, pêncil e pulsante da vida, é o grande responsável pela vinda à tona destes objetos ou poemas-objetos. É justamente no embate e no diálogo entre elementos domésticos do dia a dia e sua representação estética que proponho o pilar desta exposição. A palavra aqui é fundamental, mas só se completa no âmbito de sua intersecção com o extrato plástico. São obras de formato pequeno e médio, com direito à presença de um humor sutil e sorrateiro, não aquele que libera a gargalhada, mas sim o sorriso tímido no canto da boca. Meus trabalhos são epifanias, resultado de uma discreta batalha entre o sentir e o pensar. São essencialmente lúdicos, mas transcendem esta natureza ao se conectarem em outro território fornido pela força fecunda do diálogo. Outro jogo presente ao contexto desta mostra diz respeito à formatação das obras. São utensílios dúplices e cúmplices, onde a lavra da palavra e sua metamorfose no espaço visual brincam de esconde-esconde com os espectadores. Há a retirada de um trabalho de seu contexto original,
e sua aparição, metamorfose, formosa metáfora, como diria o poeta Paulo Leminski, em Outra Coisa. No caso, a coisa é o objeto poético e artístico na comunhão consigo mesmo. Alguns dos trabalhos explicitam esse diálogo vocabular plástico, como em Conta Letras, que veremos agora. Então, este é o Conta Letras, né, de Mário Alex Rosa. Este suporte branco será utilizado nas próximas imagens, né, dos próximos trabalhos. Muito bem. Então, voltando à frase anterior, alguns dos trabalhos explicitam esse diálogo vocabular plástico, como Conta Letras, onde reformulo conceitualmente o uso de um reles conta-gotas, preenchendo o espaço antes líquido pela solidez de ícones tipográficos. Vamos abrir aqui mais algumas imagens. Pronto. Pinçando o P, traz uma pinça segurando a letra P, de metal, como se atraísse, feito um imã, peças tipográficas, conjuntos de letra 7, situados logo abaixo de sua estrutura. Ou um simples pregador de roupa retoma uma outra função, ou seja, a própria palavra segurando, pregando a palavra dor, pregador, retirada da própria palavra pregador. Vamos publicar aqui mais uma imagem. Os objetos passeiam pelos espaços da casa e um rolador de massa vira poema para a massa, fazendo referência à famosa frase de Oswald de Andrade: a massa ainda comerá do biscoito fino que fabrico. No meu poema Objeto, a palavra massa procura ganhar outros sentidos. Fecha aspas, fim do depoimento do poeta. A subversão estética e conceitual de Mário Alex Rosa está presente também em seus livros, como Formigas, de 2013, que é este aqui, elaborado em parceria com a artista plástica Lilian Teixeira, poema objeto em que as palavras estão distribuídas em diferentes posições, à esquerda, à direita, acima e abaixo, conferindo mobilidade à escrita e também à leitura e à própria relação entre o leitor e o livro. Vamos ver algumas páginas, né, deste Formigas, do Mário Alex Rosa, que, inevitavelmente, nos recorda o Formigueiro, de Ferreira Goulart.
ainda que sejam trabalhos muito diferentes, mas que partem do mesmo tema. Este trabalho foi publicado pela saudosa editora Cossack e Naif. Muito original. Voltando à nossa fala. Em Ouro Preto, Via Férrea e Deus Não Me Livre, obras que apresentam poemas em versos livres, a visualidade também está presente, conforme diz o poeta. Abre aspas. A minha questão é sempre a letra, a forma, a palavra, o sentido tátil, visual, sonoro que cada palavra carrega. A busca é sempre a mesma, ou seja, me concentrar na particularidade que cada palavra possa oferecer. O processo é diferente, mas a tentativa de se chegar ao sentido crítico é o mesmo. A dor é a mesma. Fecha aspas. Em Ouro Preto, é preciso destacar o diálogo que o poeta estabelece com a paisagem natural, a arquitetura, a história e a mitologia da cidade que encantou Murilo Mendes. Não se trata de lírica nativista, melancólica, nem de emulação da atmosfera barroca. O poeta reinventa a cidade como espaço subjetivo e textual, onde, nas palavras de Mário Alex Rosa, cada palavra é cadafalso, com esse jogo entre cada e também com o duplo sentido da partícula falso. Sobre a poesia visual de Mário Alex Rosa, escreve o poeta, editor e artista plástico Jardel Dias Cavalcante, da Galileu Edições. (aspas). Uma boa definição da poesia visual é dada por Moacir Cirne e Álvaro de Sá, do grupo da Poesia Processo, aliás. Poesia visual é o produto literário que se utiliza de recursos ou tipos gráficos e ou puramente visuais, de tendência caligramática, ideogramática, geométrica ou abstrata, cujo centramento gráfico-visual não exclui outras possibilidades literárias, verbais, sonoras, etc. Ou seja, existindo uma informação organizada artisticamente, através de elementos gráficos ou visuais, temos um poema visual. É a possibilidade de a mensagem ser passada pela forma visual que faz com que o poema seja, antes de tudo, imagético. É o elemento visual, pois, que assume a principal função na obra. Se o poema não se realiza ali, não se realiza em nenhum outro lugar. Há uma longa tradição nesse sentido, sendo vários os poetas que praticaram esse tipo de poesia, dos quais podemos citar Augusto de Campos, Joan Brossa, Cummings, Kurt Schwitters, os poemas futuristas, etc. Mário Alex Rosa, poeta de espírito lúdico, não deixou por menos.
praticou a poesia visual com grande frescor. Admirador, confesso, de Augusto de Campos e João Brossa, e de artistas plásticos e verve construtivista, faz também com que os recursos gráficos da página, da palavra e das cores se alinhavem em composições visuais muito interessantes. Podemos citar 2 exemplos entre os trabalhos aqui publicados. Esse texto faz parte do caderno que foi distribuído durante a exposição de Mário Alex Rosa, em Belo Horizonte, com reproduções de trabalhos. Podemos citar 2 exemplos entre os trabalhos aqui publicados. O poema Navio-Mar. Deixa eu encontrar este poema, eu já publicarei aqui para vocês. Pronto, já encontrei. Pronto. Voltando ao texto do Jardel. O poema Navio-Mar, através das letras que compõem as 2 palavras, cria a imagem do navio e do mar, em uma forma que traduz visualmente o navio e as ondas do mar. Posteriormente, colocado num aquário por Mário Alex, o poema se transformou em um objeto, onde acentuou-se ainda mais o movimento do poema dentro das ondas. Em outro poema, denominado Poe, P-O-E, que se refere ao escritor noturno, o sobrenome do autor de Eureka acaba se transformando numa singela brincadeira de jogo da velha, chamando a atenção, talvez, para o caráter lúdico da obra de Edgar Allan Poe. Esse poema eu não tenho aqui. Em Poe, cria-se uma pequena matemática onde todas as letras ganham o jogo, não havendo um único vencedor, senão as próprias letras em permanente ação lúdica. Vale lembrar que, além de poeta, no sentido tradicional do termo, Mário Alex tem feito exposições onde faz confluir vários gêneros artísticos na criação de objetos, unindo principalmente a poesia e as artes plásticas, onde aproveita não só o sentido gráfico das palavras, mas também a sua possibilidade como objeto, reforçado pelo valor do uso da cor, das letras e de suas conexões com objetos do cotidiano. Vamos ver mais alguns poemas do Mário Alex antes de encerrarmos a aula. Há uma canção do Arnaldo Antunes, né, gravada pela Marisa Monte, Você Tem Fome de Quê? Que é o título desta obra. Não desta obra. Deixa eu tirar as imagens que nós já vimos. Então, há uma canção do Arnaldo Antunes,
gravada pela Marisa Monte, Você Tem Fome de Quê? Que é o título desta obra, né, do Mário Alex. Vamos ver mais alguns poemas. Este em forma circular. Todo poeta visual, em algum momento da vida, criou um poema circular. Vamos ver mais algumas peças. Aqui uma brincadeira com as letras do alfabeto. Claro que existe uma possibilidade de leitura aqui, seja na forma de leitura na horizontal, seja na forma de leitura na vertical, à maneira dos labirintos. E, por fim, este poema com uma cor bastante adequada aos dias de hoje, e que também é um poema de caráter labiríntico, em que o movimento do olhar do leitor sobre o poema cria possibilidades e pistas, né, de trajetos e de geração de significados. Muito bem. Este é o conteúdo que eu preparei para a nossa conversa sobre Mário Alex Rosa, e em nossa próxima aula vamos conversar a respeito da poesia visual e dos poemas objeto da poeta carioca Gabriela Marcondes. Então é isso, meus caros. Agradeço a todos e a todas pela presença. Lula lá. E até a próxima aula.